E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Opa, preparados? Hoje a gente vai mergulhar numa aula do professor Aswath Damodaran, Ah, o Damodaran? o mestre da Valuation. Dispensa apresentações. Dispensa? A aula tá lá no YouTube, a gente vai dar uma resumida aqui para vocês. Isso aí. O objetivo é a gente entender como conectar histórias, narrativas com os números para fazer valuation. É a famosa história por trás dos números. Exatamente, principalmente para empresas mais novas, startups, É que a gente não tem tanto histórico, né? que estão começando agora. Os dados ainda são escassos. Exatamente. E logo de cara, Damodaran já manda uma crítica, né? Ele fala, olha, cuidado com esse EBITDA tá ajustado. Ah, o EBITDA ajustado, queridinho de todo mundo. É, aquele mascara, né? Maquiar. Maquiado. O custo real da remuneração com ações. Stock options. Da stock options, exatamente. Que muita gente esquece de considerar. Finge que não existe. E aí distorce tudo. E distorce tudo. E aí, para resolver esse problema, ele propõe uma abordagem que ele chama de just right. Just right, a medida certa. A medida certa. Que ele considera todos os fatores que influenciam o valor real das opções. Que cool. A diluição das ações, o prêmio de tempo das opções, as vantagens fiscais. Então ele vai montando o quebra-cabeça ali. Colocando cada pecinha no seu lugar. Aqui é uma visão completa. Para ter figura completa, sabe? E como é que a gente pode usar essa abordagem, essa just right, na prática? A gente precisa entender o impacto da diluição. Ou seja, como as opções impactam a participação dos acionistas atuais. Depois, a gente considera o valor do tempo, porque as opções têm um prazo para serem exercidas. Faz sentido. E por último, as vantagens fiscais que as opções podem oferecer. E tem modelo, fórmula para calcular isso. O Damodaran até apresenta alguns modelos, mas o importante é a gente entender a lógica. Entender a lógica. Entender o conceito por trás. E a gente quer uma ajudinha, né? Que as normas contábeis exigem o registro das opções como despesa na data da concessão. Isso facilita bastante a nossa vida. Com uma clareza. Dá pra gente enxergar melhor. A real situação financeira da empresa. Mas, como Damodaran sempre fala, não podemos nos prender só aos números. A gente precisa entender a história que eles contam. A história por trás dos números. Aí que entra a analogia da ponte, né? Ponte. Uma boa avaliação conecta a história aos números. E cada número tem a sua história. É como se fosse um livro, né? Exatamente. Os números são as palavras, mas a história é que dá sentido a tudo. E se a gente ignorar essa história, a gente cai em duas armadilhas. Quais? A gente pode ficar preso a modelos super precisos, mas que não significam nada. Que não tem aplicação prática. Ou a gente cai na conversa de avaliações fantasiosas. Os famosos unicórnios. Completamente fora da realidade. Sonho de uma noite de verão. E para ilustrar isso, ele usa o exemplo da Uber lá em 2014. A Uber ainda estava engatinhando. Tinha acabado de nascer, praticamente. Poucos dados disponíveis. E aí, como ele fez para avaliar a empresa? Foi a campo, né? Ele foi a campo, usou o aplicativo. Pediu um Uber. Conversou com o motorista. Gerenciou a experiência. Fez um trabalho de detetive ali. Entendeu o negócio a fundo. Observou o impacto no mercado de táxis. A disrupção que a Uber estava causando. E qual a conclusão que ele chegou? Que para empresas novas, entender o modelo de negócio é mais importante do que ter os dados financeiros. Mais importante do que os números. Porque é a partir do modelo de negócio que você projeta o futuro da empresa. Ele fez isso, né? Ele criou uma narrativa ali com base na experiência dele. Criou. Ele descreveu a Uber como um serviço de transporte urbano global com potencial para conectar motoristas e passageiros. E ele não esqueceu dos benefícios locais. Benefícios locais. A Uber oferecia descontos, promoções específicas para cada cidade. Então ele juntou os números, a história por trás deles e a experiência dele própria. Exatamente. Fez um mix ali de informações. E ele deu alguma dica para a gente construir uma boa narrativa? Deu sim. Ele falou para a gente ser simples, focado e realista. E explicar como a empresa vai gerar receita. Sem promessas mirabolantes. Sem achismo, sem futurologia. E essa história tem que ser dinâmica, né? Com certeza. A história de hoje pode não ser a mesma de amanhã. As empresas mudam, o mercado evolui. E o próprio Damodaran adaptou a narrativa dele sobre a Amazon ao longo do tempo. É verdade. A Amazon de hoje não é a mesma de 10 anos atrás. E como a gente garante que a história é sólida, que ela é factível? Ele propõe o teste dos 3 P's. 3 P's. Possível, plausível e provável. Então a gente vai subindo os degraus ali. A gente filtra as premissas irreais.
Ele usa um exemplo divertido, né? A Copa do Mundo de 2014. Lá em 2013 ele se perguntou, é possível o Brasil ganhar a Copa? É possível. A resposta era sim. 5 títulos, né? Mas aí ele foi mais a fundo. É plausível? Plausível já é mais complicado. Aí eu já tinha que analisar o desempenho da seleção. E aí chegou na pergunta final. É provável. E a resposta dependia da saúde do Neymar. Do Neymar, olha só. Ou seja, o teste se adapta ao contexto. É dinâmico. E como a gente aplica esse teste na Uber de 2014? Em 2014, o sucesso da Uber como um serviço de transporte urbano já era provável. Já dava pra ver que ia dar certo. Validava a história que ele tinha construído. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente vê umas avaliações completamente fora da realidade. Tem cada história por aí. Tipo quando alguém prevê que uma empresa vai dominar o mundo em 5 anos. Promete mundos e fundos. E o Madaran cita alguns exemplos, né? A avaliação da Tesla pela Evercore, que usou uma taxa de crescimento perpétua de 6%. 6% ao ano para sempre. Impossível. Impossível. A Tesla ia virar a economia global. Mas não tem como. Aí é demais. Qual o problema dessa avaliação? A inconsistência entre crescimento, reinvestimento e risco. Explica melhor isso. Para crescer 6% ao ano para sempre, a Tesla teria que reinvestir massivamente e operar num ambiente de baixíssimo risco. Porque não é a realidade. Nem de longe. E aí ele usa a figura do triângulo, né? O triângulo de valuation. O famoso triângulo. O que ele representa? Ele mostra que crescimento, reinvestimento e risco estão interligados. Alto crescimento exige alto reinvestimento e alto risco. Faz sentido. Baixo crescimento, baixo investimento, baixo risco. A gente precisa analisar os três em conjunto. Para ter uma avaliação mais realista. E se esses elementos estiverem desalinhados, a avaliação fica distorcida. Completamente. E tem outro exemplo, né? A avaliação da Netflix, feita por um aluno, que previa 600 bilhões de dólares de receita em 10 anos. Foi 600 bilhões. Isso significaria 6 bilhões de assinantes. Mais gente do que a população mundial. Aí já é forçar a barra. Aí já é viajar na maionese. E o Damodaran também alerta pra gente tomar cuidado com as histórias fantasiosas, né? Ateranos. Que era pra revolucionar os exames de sangue. Uma história linda, né? Linda, mas que no final Acabou em tragédia. a empresa faliu Era tudo mentira. e muita gente acreditou. Inclusive grandes investidores. A Theranos é um exemplo da ilusão do grande mercado. Que o Damodaran descreve nos livros dele. Empreendedores e investidores super confiantes, movidos pela euforia, acabam inflando as avaliações, E ignorando os sinais de alerta. o que pode levar a grandes perdas, A gente tem que ter cuidado. com certeza. E por isso o Damodaran nos convida a ter um olhar crítico, questionar as narrativas, buscar evidências. A gente precisa ser cético. É isso aí. A gente vai continuar esse papo no próximo episódio, a gente vai mergulhar mais fundo nesse universo de avaliações Google Games. e mostrar como identificar os sinais de alerta, pra gente não cair em nenhuma cilada. Essa aí. Fiquem ligados. Falando em olhar crítico, o Damodaran, ele conta outra história interessante sobre a Tesla. Até. Ele estava analisando um relatório de pesquisa de uma grande instituição financeira que avaliava a Tesla a um preço 4 vezes maior 4 vezes! que a avaliação dele. Nossa. Aí ele foi, obviamente, entendendo por que essa diferença, Claro. essa discrepância, e sabe o que ele descobriu? O quê? A receita projetada no relatório era similar à dele, mas as margens de lucro eram menores. Então, como explicar essa diferença no valor final? A resposta estava na falta de reinvestimento. Reinvestimento? Como assim? O analista responsável pela avaliação esqueceu Esqueceu. de incluir os investimentos necessários para aumentar a capacidade de produção da Tesla. Cara. Ele projetou um crescimento exponencial nas vendas, sem levar em conta a necessidade de construir novas fábricas, novas linhas de montagem. É como se a Tesla pudesse produzir milhões de carros magicamente. É tipo isso. Sem investir em nada. É. Parece que o analista se deixou levar ali pelo hype da Tesla. Ignorou fator crucial. Construiu um castelo de cartas. Exatamente. Uma hora a coisa desmorona. Desmorona. E o Damodaran chama esse tipo de avaliação de umpa-lumpa. Umpa-lumpa. quê? Que nem no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Os caras que produzem chocolate sem parar, magicamente. Pra Tesla crescer daquele jeito sem reinvestir. Só com mágica. Só com mágica. E esse exemplo mostra como é importante a gente ter uma visão completa E aí? da empresa. Antes de fazer qualquer avaliação. A gente não pode se deixar levar só pela narrativa, pelos números bonitos, pela empolgação do mercado. A gente precisa entender como a empresa funciona de verdade. Quais os planos,
para o futuro. Esses planos são realistas, sustentáveis. Isso é. E essa história de empresas que se vendem como salvadoras do mundo. Me lembro da WeWork. Que Dom Modano também citou. Um caso emblemático de como a narrativa pode inflar o valor de uma empresa e levar à queda. A WeWork se apresentava como muito mais que uma empresa de coworking. É um estilo de vida, uma comunidade, uma revolução no mundo do trabalho. E essa história cativou muitos investidores. Levou àquela avaliação bilionária. Mas por trás da fachada inovadora, a WeWork escondia um modelo de negócio frágil. Altos custos, gestão questionável, falta de transparência. E quando os problemas vieram à tona, a bolha estourou. E foi uma queda brutal. Foi? A WeWork passou de queridinha do mercado a um símbolo de excessos, de como a ilusão pode cegar até os investidores mais experientes. A história da WeWork nos ensina a ter cautela com empresas que se baseiam em narrativas grandiosas, sem fundamentos sólidos. É preciso olhar além do discurso, analisar o modelo de negócio, a gestão, a concorrência, as perspectivas de futuro. E essa análise crítica é ainda mais importante em mercados dinâmicos, em constante transformação. Como que a gente vive hoje? As empresas que dominam o mercado hoje podem ser rapidamente superadas por novas tecnologias, novos modelos de negócio, novas tendências. A chave para o sucesso em investimentos é a capacidade de se adaptar, de aprender com os erros do passado e de estar sempre atento às mudanças do mercado. É claro, nunca subestimar o poder da narrativa. É isso aí. As histórias que a gente ouve sobre as empresas, sobre o mercado, sobre o futuro, influenciam as nossas decisões. Por isso é fundamental a gente questionar, buscar diferentes perspectivas, construir uma visão crítica, realista do mundo dos investimentos. Exatamente. E o Demodaran nos dá as ferramentas para fazer isso, com certeza. E para finalizar, ele deixa a gente com uma pergunta provocativa. Qual narrativa popular sobre uma empresa ou um mercado pode ser, na verdade, uma história fantasiosa disfarçada? Boa pergunta. Essa pergunta a gente tem que se fazer sempre. Que narrativas a gente tem comprado sem questionar? Mas acho que antes da gente se perder em conspirações, vale a pena a gente voltar para o que ele falou? Das empresas com avaliações impossíveis. Você mencionou a Tesla e a Netflix. Mas ele deu outros exemplos. Deu, sim. Quais? Teve que ele estava analisando uma empresa do setor de energia e ele percebeu que conta não fechava. Não fechava. A empresa precisaria investir bilhões de dólares em novas usinas para sustentar o crescimento que eles estavam projetando. Mas esses investimentos não estavam incluídos na avaliação. Sério? Como ele descobriu isso? Ele foi a fundo nos relatórios da empresa, nas projeções de demanda de energia, e viu que não tinha como para a empresa crescer naquele ritmo. Ela precisaria construir novas usinas, ou de tempo em vez de existir um investimento gigantesco. E esse investimento não estava sendo considerado. Nossa, parece um analista esqueceu de um detalhe crucial. E aí o que o Demodaran fez? Ele entrou em contato com o analista. Ele falou, tenho eu aqui. E apontou a inconsistência. E o que o analista falou? O analista falou que tinha esquecido de incluir os investimentos na análise. Meu Deus, que perigo. Imagina a gente tomar uma decisão baseada numa avaliação incompleta. É por isso que a gente precisa ter esse olhar crítico. Não aceitar os números assim, sem questionar. É sempre bom a gente investigar de onde vêm esses números. Quais as premissas, né? Se faz sentido. Se as premissas fazem sentido. Mas detalhes, né? Às vezes um pequeno detalhe faz uma grande diferença. Uma grande diferença. E você acha que a gente, como investidor, individual, tem condições de fazer essa análise crítica? Tem. É que às vezes a gente se sente meio perdido. No meio de tantos números, relatórios, indicadores. Sim, mas a gente não precisa ser especialista em finanças para ter um olhar crítico. O importante é a gente se perguntar se a história faz sentido. Usar o bom senso, a experiência de vida
E busquei informação de fontes confiáveis. No final das contas, investir é muito mais que analisar números. É entender o mundo, as tendências, as empresas que estão moldando o futuro e ter essa visão crítica, questionar as narrativas, tomar decisões conscientes. Isso aí. Eu da Modarenco com essa aula. Ele dá um mapa para a gente navegar nesse mundo. Tá complexo. Dos investimentos, com certeza. E para quem quiser se aprofundar no tema, a gente recomenda a aula completa do Damodaran. O link está na descrição do episódio. Isso. E fiquem ligados, porque no próximo Deep Dive, a gente vai mergulhar em outro tema fascinante do mundo dos investimentos. Aguardem. Até a próxima. E bons investimentos. E bons investimentos.